O sentimento de culpa, ele é muito bom. E eu acredito que você deveria experimentar ele. E se você experimenta o sentimento de culpa, você deveria fazer as pazes com ele. O que acontece? Muitas pessoas, elas enxergam a culpa, ou elas carregam a culpa como um fardo. Mas na verdade, a culpa, ela traz diversos benefícios que eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo hoje. A culpa nada mais é do que o seu estado de consciência dizendo algo para você, trazendo um recado para você. E esse recado, na maioria das vezes, é para o seu crescimento, para você se desenvolver. Mas muitas pessoas não conseguem lidar com o sentimento de culpa e elas acabam carregando um peso talvez muito maior do que elas possam suportar, e algumas pessoas acabam até adoecendo por causa da culpa. Mas imagina só se as pessoas não tivessem esses sentimentos de culpa. Como seriam as pessoas em relação às reações delas perante as situações do dia a dia? Quantas pessoas, através desse sentimento interno que nós temos de culpa, elas deixam de agredir ou elas deixam de realizar algumas coisas que podem machucar as outras pessoas? Então, a culpa, ela pode nos ajudar a distinguir o que é certo e errado dentro de uma situação e a tomar algumas decisões e reações. Agora, o problema é o seguinte: nós temos dois sentimentos de culpa que geralmente nos afetam. São aqueles sentimentos que são herdados, né? Algumas pessoas, elas herdam os sentimentos, e esses sentimentos podem ser principalmente da sociedade onde a pessoa vive, dos padrões familiares, das crenças do meio ambiente, né? Que muitas vezes são contra os teus princípios, e também, principalmente, da família. Existem muitas pessoas que carregam a culpa, por exemplo, da separação dos pais. Elas acham, elas acreditam, né? Porque os pais brigaram e se separaram quando era pequenininha, que a culpa era dela, né? Nossa, eu via que meu pai e minha mãe brigavam porque eu estava ali pequena e dava muito trabalho para os meus pais. Então a pessoa, ela herda uma culpa, ou até mesmo a mãe, né, ou o pai que sente uma culpa por ter feito algo de errado na vida e não ter dado certo. Então a pessoa também carrega aquela culpa e aquela crença de que ela não vai dar certo, de que as coisas são difíceis. Então ela carrega uma culpa que vem herdada, né, de algo. Esse tipo de culpa geralmente não traz para você um processo evolutivo. Por quê? Porque você está herdando uma culpa que não é sua. Você está herdando uma culpa de um movimento que foi realizado na sua vida, mas que não foi seu. Então, esse tipo de culpa, ele sim adoece. Agora, a culpa que é adquirida pelas nossas ações, pelas situações que nós vivemos e que nós agimos de errado, sim, nós vamos agir errado, nós vamos errar muito nessa vida. Se você acha que você é perfeito e que você não vai errar, cara, é a maior mentira que você pode contar para você mesmo, né? Então, nós temos essa condição interna de sempre se permitir errar, né? Então, a pessoa, quando ela erra e ela sente a culpa daquilo que ela fez, olha só que interessante, é a culpa que pode trazer para essa pessoa um grande aprendizado, né? Para que ela possa agir de forma diferente, mas principalmente a reparar o seu erro. Então, olha só que interessante, o sentimento de culpa, quando visto como uma atitude mais positiva mentalmente, você acaba usando ela a seu favor, para principalmente conseguir reparar aquilo que você fez de errado. E que é super natural, né, em determinados momentos da nossa vida, a gente tomar algumas atitudes que não são legais, que não são boas, né? Somos seres humanos que, inclusive, podemos falhar. Então, quando você tem esse sentimento de culpa adquirido, você ganha força. Você ganha força para quê? Para resolver a situação e se desenvolver. Agora, existem muitas pessoas que preferem carregar esse sentimento de culpa como um fardo,
como algo que, agora eu sou imperfeito. E a gente sabe que não funciona dessa forma. Então, por exemplo, às vezes você tem uma dificuldade no seu relacionamento amoroso, onde você faz algo de errado, né, e você tem uma briga e uma separação. Então, muitas pessoas ficam sofrendo com essa separação, sofrem anos da vida, mas elas não entendem que, diante daquela situação, houve um grande aprendizado, que agir daquela forma não é legal dentro de um relacionamento. Rodrigo, mas eu perdi a pessoa que eu amo, talvez eu nunca mais vou conseguir tê-la. Primeira coisa, você precisa começar a ter um processo de reparação. Você precisa tentar reparar o seu erro. Este erro é irreparável? A pessoa se separou e casou com uma outra pessoa? Então você, a partir de agora, tem que tomar aquela situação através da sua culpa como um grande aprendizado, para que nas próximas relações você cresça e se desenvolva, como nesse exemplo, né? Então, sabendo que numa próxima relação amorosa, você não deveria agir daquela forma. Você precisa se desenvolver para agir de um modo diferente. Então, você pega a culpa como algo positivo, como um crescimento para você, para que você possa desenvolver as tuas habilidades, para que você possa desenvolver as tuas capacidades através desse sentimento interno que todos nós temos isso na nossa vida, tá? E se você tem um sentimento de culpa, eu digo algo mais para você. Ele é muito bom, mas óbvio, você precisa se livrar dele, né? Mas para que você se livre dele, você precisa ter um mecanismo, né? Uma forma, um meio de conseguir explorar cada vez mais essa culpa e conseguir realmente se livrar dela. Então a culpa é boa, mas ao mesmo tempo nós precisamos se livrar dela. E existem duas formas, né? Você basicamente vai ter que se livrar da culpa, né? Que é herdada de você, que você herdou por crenças da família, por crenças da sociedade, ou por situações que você realmente nem participou e nem tem ações sobre aquilo, né? Você simplesmente pegou ali uma culpa, colocou dentro do teu bolso e saiu vivendo a sua vida. É como se você andasse, né, na rua, pegasse uma pedra, colocasse no seu bolso e continuasse seguindo a sua vida com aquele peso. Então você precisa jogar aquele peso fora, porque aquele peso não é seu, aquela pedra não é sua, ela precisa estar no lugar dela, no jardim, na rua, onde for. Não importa, você precisa colocar isso para fora. Agora, as culpas adquiridas pelas situações que você experienciou, né, e que você falhou, você tem uma forma de você conseguir trabalhar essa culpa, né? Então eu sempre falo que o conhecimento é uma grande arma contra as situações que a gente não consegue resolver. Então, se você escutar uma palestra, se você ver um vídeo como esse, você ler um livro, você pegar uma doutrina, você pegar algum princípio para você se guiar, né? Então, eu gosto muito de seguir princípios. Então, seguir por princípios podem ser princípios sistêmicos, religiosos, aquele que te fizer melhor, né? Aquele que fizer para você um bem-estar. Então, para isso, você vai ter que, às vezes, se desenvolver, você vai ter que estudar, você vai ter que ler, ver uma palestra online, presencial, participar de um movimento que te traga uma certa base de conhecimento. O segundo passo que você pode fazer para livrar de sentimentos de culpa é você começar a contar para algumas pessoas próximas a você as coisas boas, as suas bênçãos, as suas atitudes positivas. Isso faz com que, e obviamente você agradecer elas, né? Porque isso faz com que você acabe olhando para dentro de você e observando que você tem grandes situações, grandes possibilidades vividas na sua vida e que trouxeram para você e para as pessoas ao seu redor algo de positivo. Não é só o ruim. Porque o que acontece é que as pessoas elas ficam focadas na culpa, né, no erro, e elas não se desenvolvem. Por isso que a culpa é boa, mas você precisa aprender a se livrar dela. Você precisa colocá-la para fora. Então, um terceiro passo que você pode fazer a partir disso é você realmente, de verdade, do fundo do coração,
olhar para as tuas más ações, para aquelas ações que de alguma forma levaram a alguma negativa na sua vida, aqueles erros que você teve, né? Você realmente reconhecer aquele processo que você fez. Então, o reconhecimento, ele é o primeiro passo para que você possa fazer uma ressignificação. Você precisa reconhecer que você errou. Você precisa reconhecer que naquele momento você não teve capacidade de agir diferente. E está tudo bem. Está tudo certo acontecer isso. Sabe? Só que você precisa dar um passo à frente. Você precisa avançar em relação a isso. E para que você avance, você precisa olhar para a reparação. Você precisa olhar para o cuidado. Você precisa olhar para aquilo de positivo que você pode fazer, principalmente com as pessoas que estão envolvidas naquela situação. E isso não significa que a situação vai voltar a ser como era antes. Às vezes você reparar essas feridas, você fazer algo de bom para as pessoas, principalmente aquela pessoa que sofreu com aquela situação negativa que você teve, não necessariamente vai fazer com que as coisas voltem como são antes, mas você aprendeu, e você reparou aquela ferida, você principalmente quis mostrar algo de bom para aquela pessoa, para aquela situação em si. Porém, existem muitas pessoas que não vão aceitar essa reconciliação, esse algo de bom. A pessoa vai querer manter essa troca negativa, onde você é a pessoa ruim e eu sou o coitadinho. Aí, você tendo todos aqueles princípios dentro de você, você sabe fielmente que você cumpriu o seu papel, você cumpriu a sua parte, você reconheceu o seu erro, você buscou uma ação reparadora, você tentou realizar uma ação reparadora, mas a pessoa, ela continua querendo ser vítima. Então, a partir desse momento, acabou-se o sentimento de culpa, você coloca para fora e segue a tua vida. Então, meu amigo, minha amiga, a culpa, ela é muito boa, mas livre-se dela e aprenda com os teus erros. Assim, você vai conseguir se desenvolver muito mais, o seu estado físico e emocional, mental e espiritual. Um grande abraço, até a próxima.